Bom dia, graça e paz, que a bondade do Senhor esteja com todos vocês. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da restituição de Deus. E quero trazer aqui sobre a história de José, a lição de José, a dor, o sofrimento e o governo. E uma das maiores lições que nós temos sobre restituição na Bíblia é a história de José, um jovem rapaz raptado por seus próprios irmãos e vendido como escravo para os egípcios, que nos traz uma grande luz sobre este princípio de restituição. E eu convido vocês a ler o Salmo 105, do versículo 17 ao 22, que nos diz: Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhes os pés com correntes e com ferro prenderam-lhes o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria à autoridade do rei. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vejam só, essa afirmação sobre José tem um peso profético muito grande, por ter sido escrito em época bem posterior à sua história. Israel já havia cristalizado suficientemente toda a história de José e havia retirado grandes lições de sua vida e de todo o episódio que o cercou. Sem dúvida, alguém ser vendido como escravo e terminar como governador da terra não é algo muito comum. O resumo sobre a vida de José começa com a declaração que o Deus eterno o havia enviado ao Egito. Mas, na verdade, também podemos encontrar uma outra situação. Encontramos também um erro de comportamento dos seus irmãos. Uma atitude de imensa maldade e crueldade por parte deles, que precipitou sua ida para o Egito como escravo. Mas então, temos que decidir se foi o erro e a maldade dos seus irmãos ou se foi o Senhor Altíssimo que o enviou pavimentando seu caminho para o governo do Egito. Olha o mistério. Ninguém duvida do registro da história de José. O que precisamos fazer é conciliar esses dois pontos de vista. Na verdade, o que concluímos é que Deus usou a maldade dos seus irmãos como um passaporte para José, para entrar no Egito. Ou seja, a falha humana não anula a soberania divina. Pelo contrário, ele não hesita em usá-la como parte do seu poderoso plano. Parece que encontramos aqui um princípio de que a dor e o sofrimento atuam como crédito para um futuro de honra e favor. José chegou como escravo, injustiçado, mas tinha uma visão maior e mais firme sobre a soberania de Deus e de sua promessa. Ele deve ter se agarrado ao sonho em que vira seus irmãos se dobrando diante de si e as histórias que seu pai lhe contava sobre a misericórdia e o poder do Deus Altíssimo. Isso construiu uma fé muito sólida em seu coração, a ponto de portar-se como justo, não traindo a Potifar, aceitando deitar-se com sua esposa, mesmo na solidão e ausência de qualquer pessoa que poderia condená-lo. Lembre-se de que ele era apenas um escravo, longe dos olhos de todos. Apenas os olhos de Deus o observava. Logo em seguida, o salmista diz que ele foi provado pela palavra do Senhor.
O seu tempo de restituição chegou. E a partir daí, um tempo de favor veio sobre ele e o colocou como governador do Egito, aleluia, para gerenciar as suas possessões. Ou seja, José recebeu a responsabilidade de administrar os bens de Faraó e tornou-se confiável. Ele se tornou alguém que tinha a graça de ser justo com as pessoas, aleluia. Além disso, aprendeu a dar ordens aos príncipes e ensinar sabedoria aos anciões. Aleluia. Duas difíceis lições. Príncipes não gostam de receber, mas de dar ordens. Eles nasceram para mandar e não para obedecer. Mas José aprendeu com as lições da vida como ajudar os príncipes. Aprendeu como ministrar em suas vidas devido aos conflitos que tivera com seus irmãos. Os anciões, por sua vez, já são sábios. Eles tinham uma experiência de vida bem maior do que a de José, mas se curvaram a ele. José recebeu uma sabedoria fora do comum para conseguir administrar essas situações com êxito e sucesso. Essa foi uma história de restituição. Começou vendido, maltratado, injustiçado, mas finalmente foi restituído. Aleluia! E assim poderá acontecer com você. Se você acreditar e deixar-se conduzir pelas promessas de Deus para a sua vida, se não permitir que a dor, o sofrimento e as injustiças o lancem no abismo da dúvida, da mágoa ou da vingança. Se você esperar na misericórdia deste grande Deus justo, ele se levantará para lhe restituir. Aleluia, glórias a Deus. Em nome de Jesus, que esta palavra encontre um terreno fértil no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito, e que Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha fazer germinar no teu coração e na tua vida, e que a restituição do Senhor te alcance. Aleluia, glórias a Deus.